Mais uma vez, aqui estamos para mais uma palestra, a convite da Associação Espírita Anjo Ismael. Hoje, o nosso tema é o mal em nós. Esse tema em que ele traz como definição o bem e o mal, que são dois pontos de referência para distinguir verdadeiramente o ser humano na sua vida em sociedade. Então nós estamos aqui para falar da questão da moral e imoral do vivente, do ser humano que somos nós aqui no planeta Terra. Porque ainda nós vemos muitas pessoas que está na realidade indefinida entre o bem e o mal. Em questão disso, leva uma vida emaranhada, envolvida em torno de inúmeros problemas, pensamentos maledicentes, a violência, envolvida no crime, pessoas que estão envolvidas, levam uma vida de inveja com relação à vida do outro, do seu próximo, sem saber como ou por que tal pessoa galgou aquela posição, sem conhecer os seus padrões de vida, a que condição que ela conquistou tais bens para chegar nesse posicionamento, ou seja, nesse patamar, numa vida em sociedade. E aí quando nós vamos descobrir como algumas pessoas chegaram ao tal posicionamento, nós vamos ver que às vezes nós nos condicionamos ao ridículo. Então é preciso que nós tomemos muito cuidado com relação a nossas invejas, com as violências, com os crimes, com o orgulho, com aquilo que nós praticamos ou que nós desejamos ao outro. Porque tudo que nós desejamos ao outro, um dia isso retornará contra nós. É a lei de ação e reação. Então é preciso que tenhamos que estar nos observando com relação às nossas ações, com a nossa vida em sociedade. Então, Divaldo Franco, ele já dizia, que ele dizia o seguinte: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o mal que eu faço. Aí então eu passo a ser um homem mau. Ou seja, nós fazemos uma ação ruim contra os nossos irmãos e algumas vezes nós vemos as pessoas achando que está em vantagem, mas na realidade não está em vantagem, ela está em desvantagem, porque é como se nós preparássemos um copo com um antídoto venenoso para dar aos nossos irmãos, mas na realidade é nós que vamos acabar tomando esse veneno. Que são esses venenos? O ódio, o orgulho, o rancor, certo? A inveja. Então tudo isso são venenos, ou seja, misérias que carregamos dentro de nós de acordo com o embasamento da doutrina espírita. E o próprio Cristo, ele conta numa passagem lá do Evangelho, em que ele diz, o cidadão da sua época, que ele diz assim: vá e não peque mais. O que ele quis dizer nessa parte do Evangelho? Que ele diz para a pessoa assim: vá, siga a sua vida, evite de ficar praticando mal aos outros, vai viver a sua vida, procure viver na prática do bem. Então esse é o conselho em que ele nos dá nessa passagem do Evangelho. Então as provas que nos vêm no nosso dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos até mesmo nos nossos relacionamentos, é exatamente para mostrar o quanto fomos transformados na questão de observar o mal, o mal de ontem, o mal de hoje. Então as provas que nos aparecem
nos nossos caminhos, elas são exatamente para estar nos testando, para ver se nós estamos aptos, se nós estamos em condições mesmo de estar dominando, ou se nós estamos apenas camuflando a nossa vida em sociedade. Se nós estamos aprendendo a praticar o bem na nossa vida em sociedade. Então, essas dificuldades, essas provas que nós encontramos aí ao longo da nossa jornada, na realidade, são provas que vêm para testar a nossa evolução como ser humano. Então, nós temos lá, por exemplo, no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, em que diz muito bem e esclarece que a bondade, a maldade, a violência, o egoísmo, a caridade, a avareza, o orgulho, a humildade e tantos outros itens, né? Em outras palavras, que na realidade são partes que faz parte do ser humano para nos delinear, né? Para nos definir o homem de bem e o homem perverso. Então toda a vida existiu o mal e o bem e que fazem parte da nossa vida como ser humano, onde vai nos definir se somos o ser de bem ou o ser do mal, ou se somos um ser moral ou se nós somos um ser imoral. Então esse é um estágio em que nós vivemos aqui no planeta Terra. Então muitas vezes nós deixamos de assumir a missão, de assumir um trabalho no campo da semeadura do bem, que na realidade nós vemos que vivemos uma sociedade em que temos um turbilhão, né, um turbilhão de pessoas transitando pelo planeta Terra, certo? Enquanto que há muito por fazer nessa tarefa do bem, né? Temos uma imensidão de pessoas no planeta Terra, mas que na realidade estão aí deixando por fazer, por realizar os compromissos assumidos no plano espiritual antes de nos encarnar. Porque na realidade nós sabemos que o mal não abaixa a sua guarda. Então nós temos que agir com atitude diante das situações negligentes em que nós vivemos aqui no planeta Terra. Então nós vemos muitas vezes os nossos irmãos em dificuldade e queremos tirar proveito e achar que está no lucro. Nós podemos pegar, por exemplo, no caso da pandemia, né? Várias denúncias do superfaturamento, né? Empresários querendo obter lucros altíssimos diante do momento de dificuldade, onde teriam aqueles que têm condições financeiras de estar ajudando, na verdade estavam procurando mecanismo para explorar as pessoas naquele momento de desespero, na compra de produtos de proteção para se proteger, para se imunizar contra a contaminação do coronavírus. Nós vemos esses exemplos aí na televisão, né? Mas, por outro lado, há outras pessoas que se disponibilizaram em estar ajudando. Então está aqui, num momento de dificuldade, onde vai sim estar apontando as pessoas que é de bem, as pessoas que é moral, que as pessoas que são éticas e pessoas que são responsáveis com a sua vida em sociedade. Então, muitas vezes, nós vemos o erro do outro e dizemos, é uma prova que você deve passar, né? Mas quando o fardo é nos nossos ombros, aí nós ficamos alarmados, um Deus nos acuda, certo? Não aceitamos passar pelas provas, né? E aí vemos pessoas dizer, a prova é sua e receba, você merece,
é Deus agindo em sua vida, né? É uma prova que tu deve passar. É isso que muitas vezes nós vemos as pessoas falarem por aí. Mas quando é conosco, né? Aí o que nós vamos dizer? Oh Deus, eu não mereço passar por isso. Veja, então, o quanto essas menções, elas estão impregnadas de egoísmo entre nós seres humanos, né? Quando o fardo está nas costas do outro, nós dizemos, é uma prova, é Deus te provando, é Deus te testando, a missão é sua. Mas quando o fardo está nos nossos ombros, é um ai, 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 né? Então, quanto a isto, o Cristo se refere ao amor ao próximo, amar a si mesmo, né? E aí vejam um detalhe interessante nessa colocação, em que como é que nós vamos amar o outro, amar o próximo, se nós estamos nos estragando constantemente, nos prejudicando com os nossos vícios, estamos aí nos envenenando, né, com as nossas maledicências, com nossos orgulho, com o nosso egoísmo, né, e tantos outros males, né? Então essa é uma dessas tantas e outras questões, né? Como que nós vamos amar o outro se nós não nos amamos de fato, né? Essa é uma questão muito intrigante. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou me estragando, me danificando, como que eu vou amar o outro se eu não amo nem a mim mesmo, né? Nós nos intoxicamos, né? Bebidas, o tabagismo, a droga, a má alimentação, não dormimos direito, enfim, fazemos tudo errado. E aí como nós vamos expressar o amor ao outro se nós, né, não somos capazes de nos respeitar a nós mesmos, né? Fica aí uma observação com relação a essa frase do Cristo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então isso nos convida a esse questionamento, né? Nós ainda somos aqueles seres humanos que andamos por aí falando mal da vida dos outros, queremos que o outro pense igual a gente, né? E algumas vezes nós somos perseguidos devido aos nossos posicionamentos, os nossos pensamentos, somos agredidos verbalmente, vemos pessoas sendo agredidas fisicamente na sociedade porque ela pensa de um outro jeito, porque ela tem as suas opções sexuais, suas opções políticas, né? Então, nós vemos o quanto o mal ainda perpetua em alto grau entre nós na sociedade, né? Por exemplo, quando nós optamos em dar a nossa opinião própria, nós vemos aí, né, as pessoas são achincalhadas nas redes sociais, né? Nós vemos isso aí nos veículos de comunicação, as pessoas que são perseguidas, sofrem violência física, psicológica e assim sucessivamente. Então, quanto a isto, lá no Livro dos Espíritos, na questão 636, ele diz: o mal e o bem está em todos os níveis da sociedade, seja da classe pobre, classe A, B, C, D e E. Está em todas as classes sociais, né? Não existe, porque a classe alta a gente não vê violência. Está em todos os meios, não só a violência física, mas também a violência psicológica, que é uma das grandes violências que nós vivemos hoje em nossa sociedade. Então, nesse pacote de violência entre o bem e o mal, está inserida aí a lei de ação e reação.
é preciso nós observarmos o que nós estamos fazendo da nossa vida que levamos em sociedade, né? Porque a lei de ação-reação, como diz os estudos da doutrina espírita, ela está conjuminada, unida, ligada ao livre-arbítrio. Então, vai depender das nossas atitudes, da nossa vida em sociedade, né? E que algumas vezes os comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas expressões na sociedade acaba trazendo tragédias e até às vezes irreparável, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com os determinados posicionamentos que nós tomamos em nossa vida em sociedade. Então, é preciso ter boa vontade para a gente estar fazendo essas boas ações em sociedade, né, sem interesse do retorno do seu próximo, né? Então, vamos fazer ao outro sem esperar que aquela pessoa venha nos dar um retorno pela boa ação que nós fizemos a ela, né? Ajudar sim, mas sem ficar aguardando que amanhã ou depois a pessoa venha nos recompensar, né? Fazer de boa vontade, agir no bem, certo? Como diz nos estudos, constantemente, para que a gente possa ter uma vida mais positiva, mais evoluído, certo? Porque nós não podemos estar nos folgando na prática da bondade, da caridade, do amor, a consideração ao outro. Como eu disse antes, né? O mal não abaixa a guarda. O mal ele está à espreita constantemente em sentinela. Então, se nós abaixar nossa guarda, nós acabamos, de repente, levar uma rasteira devido à nossa invigilância. Então, o Cristo, ele faz aqui uma grande analogia com referência ao homem, né, que ele diz que ele teria que renascer de novo, né? Então, o que ele quer propor com isso? O ser humano lutar contra os seus defeitos, lutar contra as nossas más atitudes e trabalhar, né, as condições para a nossa melhoria a qualquer custo, né? Tirar do nosso caminho essas pedras negativas que acaba nos levando ao tropeço na nossa evolução, porque nós viemos para o planeta Terra para evoluir e não para fracassar. Então nós temos o quê? Que banir o egoísmo do passado, certo? Que continua aí perpétuo, efervescente, reinante dentro de nós. Então toda a ação de violência, de perseguição, de discriminação, ou de considerar que é superior, o que é melhor do que o outro, isso aí está impregnado, manchado de egoísmo e também de individualismo de nós seres humanos. Então é preciso que nós passamos então a estar refletindo e para procurar da melhor forma possível estar nos burilando, né, nessa construção, né, de nós mesmos, ser um ser mais contributivo, né, na semeadura do bem aqui no planeta Terra, que é para isso que nós viemos, para evoluir no bem, evoluir no campo da moral, né, e contribuir pela construção de uma sociedade melhor, né? Como nós vamos fazer? Estando eliminando, né, essas pragas, essas misérias que nós carregamos dentro de nós, que não é só a doença do corpo físico que nós sentimos,
Mas essas são as doenças que estão no nosso espírito e nós temos que estar nos eliminando dessa doença, como na prática do bem, do amor ao próximo, da consideração, do respeito, certo? Na prática da benevolência, agindo dentro da ética, da moral, da honestidade, da dignidade. E aí nós vamos ser um ser melhor, sim. Porque ainda nós vivemos numa sociedade na base do mais-valia, né? Onde as pessoas apenas vivem para si, para a sua gente, em que se você não faz parte da gente dela, da família dela, você acaba sendo ignorado. Não é considerado muitas vezes como verdadeiramente ser humano. Isso, estou falando do ser humano egoísta, né? Então nós vemos que na história, no passado, nós fomos também exploradores. Nós somos exploradores dos outros nos dias atuais, né? Para se ter o quê? Para se ter facilidade, vantagens, né? E aí nós encaramos todos esses fatos que nós vemos na sociedade com uma maior simplicidade, com absoluta naturalidade. Então vejam a que ponto que nós ainda estamos vivendo na nossa vida em sociedade, né? Então é preciso que nós procuremos estar nos depurando, nos burilando constantemente. Por quê? Porque ainda nós somos aquele povo do passado, né? Nós matamos, nós roubamos, nós exploramos, deturpamos em nome do lucro e das vantagens, nós escravizamos aquelas pessoas que são fracas e trazemos isso desde o período da antiguidade, né? Essas práticas, esses estilos de vida que nós vemos aí, esses fatos que acontecem na nossa sociedade, se nós for buscarmos na história, nós vamos ver que tudo isso que está acontecendo conosco no dia de hoje não é novidade com relação aos acontecimentos do passado. A história está cheio desses relatos que eu estou colocando para cada um de nós nesse exato momento aqui, né? Então todos nós ainda somos devedores, né? E aí nós temos que reparar tudo isso aqui em vida no planeta Terra. Se nós não reparar agora, nós vamos estar reparando isso nas próximas encarnações, né? Então vejamos que o bem, na realidade, ele é um grande bálsamo para a nossa saúde, né? Então nós vemos, por exemplo, que os médicos poderiam até entender melhor o ser humano, né, em suas composições, no seu corpo físico, a mente, o espírito e o perispírito, porque o ser humano ele é esse um todo que eu estou colocando aqui, né? E aí incentivar as pessoas, seus pacientes, a estar atuando na prática do bem, né? Aquele que pratica o mal, já diz os estudos da doutrina espírita, que aquele que pratica o mal é escravo do mal que ele faz ao outro. Olha que interessante essa colocação que traz na visão da doutrina espírita, né? Então nós temos que estar sempre auxiliando, ou seja, quando nós negamos auxílio aos nossos irmãos, nós podemos ter certeza que mais tarde nós vamos ter que rever isso, né? Então Chico Xavier, ele conta em uma das suas histórias que tinha um fazendeiro em Minas Gerais. E toda vez que ele encontrava com Chico, ele dizia: Chico, um dia eu vou lá na casa para fazer uma grande doação para os teus meninos. E
eles jamais vão passar por dificuldade, passar por qualquer necessidade. E toda vez que ele encontrava com Chico, ele dizia isso, mas ele nunca ia lá na casa espírita de Chico Xavier. E aí, passou-se uns tempos, esse senhor acabou morrendo, né? 2 anos depois que ele já havia morrido, de repente, ele adentra na casa espírita em que Chico Xavier estava administrando. E aí ele chegou e falou para o Chico: Chico, eu não disse que eu vinha? Aqui estou. E aí ele já foi enfiando a mão no bolso: eu estou vindo aqui fazer uma grande doação para a tua casa e a partir de hoje em diante não vai faltar mais nada para os teus meninos. Mas mal, esse senhor que havia desencarnado se deu conta de que ele já havia desencarnado há mais de 2 anos e os filhos desse fazendeiro haviam dilapidado toda a herança que esse fazendeiro havia deixado. E aí Emmanuel, né, com a sua sutileza, com a sua inteligência, chegou e disse para Chico Xavier: adivinha quem é que vai dizer para ele que ele já desencarnou e não faz mais parte aqui do planeta Terra. Então veja, então se nós temos que fazer o bem, é importante fazer o quanto antes possível, não ficar adiando, né? Não fazer como esse fazendeiro fez, conforme conta em uma das histórias de Chico Xavier. Então, nós seres humanos ainda agimos na falsidade, no interesse, né? Estamos sempre solícitos aos favores prestados, né? Prestamos favor, mas queremos algo de volta, de retorno, nesses préstimos que estamos fazendo outro, né? Então é o seguinte, se nós desejamos realmente ser felizes, então nós devemos estar começando a nos desdobrar, a agir no bem, em benefício do outro, porque é somente assim que nós vamos estar alcançando esses títulos merecedores da obra, do amor e da caridade, das boas práticas aos nossos irmãos. Então nós vemos ainda, nos dias de hoje, que com relação ao passado, nunca se falou tanto na fé, né? Mas fala-se tanto, mas tanto na fé, mas na verdade é uma fé morta, uma fé cega, uma fé sem lógica, uma fé sem raciocínio, certo? É uma fé sem fundamento. Por quê? Porque nós não semeamos o bem porque não queremos, né? Temos dificuldade de agir no campo do bem. Quando se trata de agir no campo do mal, agimos com rapidez, com facilidade, sem pensar 2 vezes. Mas quando se trata de agir no campo do bem, nós pensamos, vamos buscar conselho, aí nós pedimos um tempo, né, para nós mesmos, se é isso que devemos fazer ou não, e enfim, certo? Que na realidade um remédio para a cura das enfermidades e para ajudar a salvar vidas é agindo no campo do bem, né? Então nós dizemos ainda que somos portadores da fé, né? Mas não é ainda uma fé suficiente que transforma, né? Uma fé que na realidade não é uma fé verdadeira, uma fé transformadora, né? Então essa fé, para ela começar a aflorar nessa transformação realística, como diz no Evangelho do Cristo, é preciso que nós trabalhemos
na boa prática e também na nossa reforma, na nossa transformação como ser humano, a reforma íntima, né? Em que muitas vezes nós nos recusamos à reforma íntima porque nós não queremos saber de fato quem realmente somos de verdade aqui no planeta Terra. E algumas vezes nós vamos nos assustar, né? Porque ainda nós vivemos falando tanto na fé, mas tanto na fé, mas na verdade essa transformação de que tanto também nós vemos falar no dia de hoje não passa de uma transformação na casca. Então, que nós possamos estar fazendo uma reflexão e buscar realmente a verdadeira transformação de nós, seres humanos. E essa transformação começa na nossa atuação no campo do bem, da ética, do respeito e da consideração ao nosso próximo. A todos, muito obrigado e boa reflexão. E aí agradeço mais uma vez a casa pelo convite em estar ministrando esta palestra de hoje. Boas semanas a todos, que a paz do Cristo esteja com cada um de nós. Muito obrigado.